Vamos começar agora mais uma aula voltada agora para o 9º ano, baseado no sistema Mackenzie de ensino, no capítulo 8 do módulo, que fala como os materiais podem se transformar. Primeiro eu vou falar a diferença entre transformação química e física. A transformação química é aquela em que tem uma reação química e forma uma nova substância. Aí tem um exemplo da fogueira. Foi o que? Essa fogueira é constituída de madeira e o fogo. O fogo, ele foi queimando a madeira e vai formar, no final, uma nova coisa que é a cinza, né? Uma nova substância que é a cinza. Já a transformação física tem mudança apenas no formato daquilo, não forma uma nova substância, não tem uma reação química para formar uma nova substância. A exemplo, tem aí esse leão sendo talhado na madeira, ou então você pegar uma bola de ferro e formar um halter de academia. Ele provavelmente, se você derreter o halter de academia, ele volta a ser a bola de ferro. Aí a transformação da matéria tem aí um esqueminha explicando, né? Que a transformação física, compostos novos não vão ser formados, novas substâncias não vão ser formadas e não ocorre alteração na estrutura química e nem reação química. Já a transformação química da matéria tem alteração na estrutura química e tem reação química e forma novos compostos vão ser formados. Exemplo de transformação física: mudança no estado físico da água, ou apenas da forma, como eu falei do halter, né, que era uma bola de ferro, foi derretida e formou um halter, só mudou a forma. Já a transformação química, nós temos exemplo aí, a queima de uma fogueira, produzindo cinzas, produzindo gases, preparo de um bolo, ferrugem, o cozimento, tudo isso aí são exemplos de transformação física e química. A transformação física, nós temos o exemplo, uma bola de ferro que pode virar um halter de academia e houve apenas a transformação na aparência e forma. Outro exemplo é a mudança no estado físico da água, do sólido líquido e gasoso, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, esse processo, como está mostrando aí essa panela em que está fazendo essa transformação do líquido para o vapor e do vapor está sendo condensado novamente na tampa da panela. Transformação química, é também chamada de reação química, é um processo que pode alterar parcial ou totalmente uma substância. E muitas vezes essa transformação não é reversível, não volta a ser o que era antes. Como na física, que se eu pegar o halter e derreter, ele volta a ser a bola de ferro. Exemplo, ovo frito. Quando ele está cru, fica de uma forma. E frito, sua composição é alterada e não pode voltar a ser um ovo cru novamente. A representação das transformações químicas. Uma transformação química ela pode ser representada por um conjunto de símbolos e sinais, que são os números e as letras, chamada de fórmula química. Por exemplo, H2O, como está aí, ou CO2. H2O da água, CO2 do gás carbônico. Uma substância pode ser formada por um só ou pela combinação de dois ou mais elementos químicos, duas ou mais letras. H2O são dois elementos químicos, hidrogênio e oxigênio, e CO2 também são dois elementos químicos, carbono e oxigênio. E teria aí o exemplo de uma transformação química, pode ser o gás oxigênio, que é a junção de dois elementos químicos que são dois oxigênios. Um elemento químico só, um tipo de elemento químico só, que juntou e formou o gás oxigênio. Transformação química. A representação da reação química é chamada de equação química. Nela temos o sinal de mais e temos a seta. Para representar a transformação, reação ocorrida. As substâncias que ficam do lado esquerdo, antes da seta, a gente chama de reagente, e aquilo que está depois da seta, no lado direito, nós vamos chamar de produto. Reagente mais reagente é igual ao produto. Os reagentes vão reagir, né, vão realizar a reação química, as substâncias vão realizar a reação química e vão formar um produto. Reações químicas. Os reagentes são substâncias que reagem entre si em uma reação química. E os produtos são substâncias formadas por meio de reações químicas. Reação de queima do carvão vegetal. Aí está mostrando o carbono mais o oxigênio e formou aí o gás carbônico.
Então, os reagentes é o que estão antes da seta e o produto é o que está depois da seta. Esse índice, esse 2, vai mostrar a quantidade de átomos do elemento químico que foi utilizado nessa reação. E a seta indica a direção da formação dessa nova substância. Aí vai mostrar que além do coeficiente e das letras, também vai ter esse Gzinho aí, que é para poder dizer qual é o estado que aquele elemento químico, aquela substância está. Então, no caso aí, gasoso indica, o G indica gasoso, S sólido, L líquido e AQ aquoso. No caso dessa reação química aí, usou hidrogênio em gasoso, oxigênio gasoso e formou a água líquida. Outra informação que pode estar presente em uma equação química é o estado físico dos reagentes, como a gente acabou de ver. O que é preciso para ocorrer uma transformação química? As substâncias reagentes estão em contato para formar o produto. Mas não é só isso. Uma mistura de água e óleo estão em contato, mas não acontece a reação química porque eles não têm afinidade química entre eles. Entre as substâncias e fornecer ou ceder calor. Então, não adianta estar só em contato, precisa ter uma afinidade química para ocorrer a reação química. Evidências de transformação química. Como é que eu sei que ocorreu uma reação química, que teve uma transformação química? Primeira coisa é a mudança de cor. Exemplo, o escurecimento das frutas, como está mostrando aí no slide. A liberação de gás, o odor, né, o cheiro. Ou o surgimento de bolhas quando a gente coloca um comprimido efervescente. Uma vitamina C dentro da água vai fazer aquela zoadinha, né, de que está liberando aí o gás carbônico, e esse surgimento de bolhas seria a liberação de gás. Outra evidência de transformação química é a formação de um sólido. Pode ocorrer a formação de depósito no fundo do recipiente, a exemplo da formação do cloreto de prata, um sólido formado a partir de uma solução em água de cloreto de sódio e de nitrato de sódio em água. O cloreto de prata insolúvel não dissolve em água e por isso forma um precipitado, um depósito na cor branca no fundo do recipiente. Então, nessa reação química houve aí uma sobra, né? Um depósito, algo que sobrou, ficou embaixo, seria essa formação do sólido, que é outra evidência. Mudança de temperatura, pode esfriar ou esquentar nessa reação química. E o aparecimento de chamoluminosidade, a energia liberada em forma de luz, exemplo, quando a vela vai acender através do fogo. Está mostrando aí no slide essa transformação. Reação endotérmica é aquela reação química que vai absorver o calor para gerar o produto. Assar um bolo ou fritar um ovo são exemplos de reações endotérmicas, porque elas foram aquecidos, eles precisaram absorver calor para que aquela reação acontecesse. Exemplo aí do pão também, que está mostrando no slide. Esse pão para assar, ele vai precisar absorver o calor do forno. Aí está mostrando a equação, né, equação química, mostrando como é que é representada uma reação endotérmica numa equação química. O nome calor vai estar em cima da seta, que é para mostrar que precisou desse calor para poder formar essa substância, né? Precisou o calor ser absorvido para formar a substância. Reação exotérmica é aquela reação que libera calor. Exemplo, quando acende uma vela, a combustão está fornecendo calor para a vela acender. Então, sempre que estiver aí uma presença de fogo, né, de combustão de fogo, só tem combustão se existir oxigênio. Então, se tiver fogo, é porque teve uma reação exotérmica. E na equação química, a representação dessa reação exotérmica, ela está no final, lá no produto. A palavra calor vai estar no produto da reação, como você está vendo aí, diferente da reação endotérmica.